Olá, mais uma vez. Vamos agora falar sobre o nome de Deus, número 16, libertando-se da depressão. Olha, esse é poderoso também, né? Como todos são, né? Na realidade, a gente, toda vez que eu falo a mesma coisa, mas é verdade, né? Porque cada um tem a sua força, e esse daqui a gente vai falar, assim, tem tanta coisa para falar sobre ele, que na realidade ele é muito extenso, vamos dizer assim, né? Tem muita coisa. Agora, vamos entender o que é a depressão, né? Livrando-se da depressão, ou seja, esse assunto é bem delicado, né? Porque na realidade é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo em um dado momento, ou já teve por pouco tempo, ou vive esse estado de depressão durante muitos anos da vida, ou em algum momento vai passar alguma badzinha, vai dar alguma badzinha brava, sabe? Que você fica mais tempo ali naquele processo de tristeza. Ela tem muitos níveis, entre uma simples descontentamento, tristeza muito profunda, né, por causa de perda de alguém, ou perda de alguma coisa, ou não entendimento sobre outras coisas, e às vezes tem gente que vive nesse estado de depressão. A depressão tem também algumas coisas linkadas ao próprio organismo, né? As sinapses cerebrais, né? Que às vezes elas não são feitas de maneira adequada e acaba causando, né, esse desequilíbrio, essa tristeza por conta dessas sinapses que não são feitas, e aí precisa de medicamento. Para você que já usa medicamento, mas não é um problema físico, é um problema emocional, você pode usar esse nome para que você procure se entender um pouco melhor. Porque o que ele faz? Primeiro vamos entender, né? O que é a depressão? A depressão está ligado a um estado, normalmente a um estado no qual a gente não está satisfeito, alguma coisa não está legal, certo? E aí essa coisa não estando legal causa na gente um estado de rejeição, nós conosco mesmo ou nós em relação a tomar alguma atitude. Só que aquilo continua incomodando. Eu vou falar por mim mesma. Eu já tinha entrei num estado de depressão muito sério num relacionamento. Por quê? Porque eu coloquei tanta carga nesse casamento, vamos dizer assim, para que ele desse certo para mim, que eu acabei, quando eu vi que o negócio não ia funcionar, eu entrei num estado de negação. Eu não posso. Essa é a única oportunidade que eu tenho de fazer tal coisa, de ter uma família, por exemplo, que era o que eu queria. E aí eu falei assim, eu não posso deixar esse relacionamento e rebentar, porque se rebentar, tudo aquilo que eu fiz para ter essa família perfeita que eu acreditava que eu teria nesse casamento, vai por água abaixo. E aí, eu não tenho mais nada. E eu vou viver como se eu não tenho mais nada? Aquilo era a última oportunidade que eu tinha. Era a única oportunidade que eu tinha de ter essa família que eu tanto queria, exemplar, maravilhosa. Ou seja, a minha expectativa, eu criei uma expectativa dentro dessa relação que estava vinculada a uma perda minha, a uma necessidade minha, que estava linkada a um monte de sofrimentos da infância, no qual eu virei e falei assim: é você que vai ter que resolver isso aqui. Então, eu coloquei a responsabilidade no meu marido e no casamento para me trazer a solução para a dor que eu tinha aqui. Eu achei que o casamento, porque eu amava demais, e eu era muito amada, que somente isso já era suficiente para me saciar esse amor aqui, ó. Esse amor que eu não tive na infância, que eu achei que eu não tive na infância. Vou deixar bem claro. Que a minha visão ao longo alcance era muito pequena, ou seja, era muito curta.
E aí eu criei um monte de monstrinhos aqui para justificar a minha rejeição, a minha falta de amor, a minha dependência, a minha negação, e aí vai. Só que eu hoje sei disso. Eu, com 19, 20 anos, não sabia, não tinha noção disso. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a depressão é ligação de algo que a gente não quer assumir, que não tem o controle para manter. Ou seja, você quer manter uma situação que não dá para ser mantida, e aí você fica naquela negação sobre si mesmo, de ter que assumir que você tem que olhar para aquilo. E aquilo vai te deixando tão dolorido, é tão dolorido olhar para aquilo, é tão pesado olhar para aquilo, porque aí vai trazer muita coisa, entendeu? Você vai ter que encarar muita coisa, e você não está disposta a isso. E aí você entra na depressão. Então, é muito louco. E esses egos, né? Vamos entender, né? Fala muito sim ego, né? O ego, tem que matar o ego, tem que não sei o que lá do ego. Mas tem que entender o que é ego. Nós temos o ego que é necessário, é da sobrevivência, né? Esse ego da sobrevivência é necessário para a nossa vida. Vou dar um exemplo. Você tem que ter o ego para a sobrevivência. Vou te dar um exemplo, seria o seguinte, né? Por exemplo, você vai... se você não tem o ego da sobrevivência, do perigo, por exemplo, você sai às 2 da manhã de biquíni na rua, certo? Porque você está totalmente sem nenhum tipo de parâmetro, e o ego são os parâmetros. E aí você sai às 2 horas da manhã querendo que nada aconteça com você. Você não tem essa noção de que você saindo, ou de roupa, ou de biquíni, ou seja lá o que for, pode vir a acontecer alguma coisa com você. Um assalto, um estupro, sei lá, muita coisa. Apanhar de alguém, ou te internarem como louca, você ser presa. Pode acontecer muita coisa. Quando você tem o ego, esse ego instintivo, que é esse ego da sobrevivência, você fala assim: opa, peraí, se eu sair desse jeito na rua às 2 da manhã, ou qualquer horário, né? Não vamos falar às 2 da manhã para ficar uma coisa mais. Eu corro o risco de pegar um louco no meio do caminho que já tem o problema, né, de autoafirmação como masculino, e aí vai querer abusar de mim. Precisa dessa autoafirmação e vai olhar para mim e vai ver eu como uma ferramenta para trazer essa autoafirmação para ele. E eu posso ser abusada. Então, não é conveniente nem que eu saia às 2 da manhã, muito menos de biquíni. Outra coisa, eu estou lá no zoológico, eu vou entrar dentro da jaula do leão. Qual é a possibilidade do leão me atacar se eu entrar dentro da jaula dele? Ele vai usar o instinto, o ego dele, de instinto de sobrevivência, porque ele não sabe quem eu sou. Se ele tiver com fome, é comida. Ele vai olhar para mim e vai ver um belo de um bife. Se ele não tiver com fome, ele vai olhar e falar: o que é essa criatura? Eu vou atacar ela antes que ela me ataque. E eu, se eu tiver esse ego da primitividade, né, que é esse ego da sobrevivência, eu não vou entrar na jaula do leão, gente. Então, o ego é importante? É importante. Então, tem o ego importante, que é o ego da sobrevivência, da primitividade, que a gente adquiriu durante muitas vidas e muitas sobrevivências, para saber o que deve e o que não deve fazer, o que a gente pode e o que a gente não pode comer, necessidade de comida, necessidade de bebida, necessidade de um monte de coisa. Para o ego prisioneiro. Esse é o ego que está relacionado às nossas experiências. Vou dar um exemplo bem bobinho. Você tem 6 anos de idade, só que isso normalmente a gente nunca sabe, tá, gente? A gente só sabe quando a gente fica mais velho e quando começa a fazer terapia. A gente tem 6 anos de idade e aí a tua mãe está discutindo com teu pai. E de repente, com 6 anos de idade, você ouve o teu pai falando assim para sua mãe. Não, aliás, a sua mãe fala para o teu pai: você não me deixa trabalhar,
porque eu preciso trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ter o meu próprio dinheiro. Aí o teu pai fala assim, você não tem que trabalhar nada. Mulher não foi feita para trabalhar. Mulher não foi feita para nada disso. Mulher foi feita para cozinhar, lavar e passar, cuidar de filho. Foi isso que você tem que fazer. E aí a sua mãe fala para você assim, filha, não case. Casamento é prisão. Casamento é isso aí, ó. Olha, tá vendo seu pai? Não quer deixar eu fazer nada. Não case, porque se você casar, você vai entrar numa fria. E aí ela falou tudo aquilo, porque naquele momento era aquilo que ela estava pensando. Só que a criança, ela escuta, e o que a mãe e o pai estão falando, ela vai acatar. Porque a mãe e o pai é soberano, é deuses para eles. Para as crianças, quando elas nascem, os pais são seus deuses. Por isso que é tão traumático quando o pai e a mãe abandonam filhos. Porque é o mesmo que ser abandonado por Deus. Porque a única coisa que eles reconhecem é vocês, os pais, as crianças. E quando elas são abandonadas, vai reconhecer quem? Quem é agora? Quem é? Quem é? Quem é o meu Deus agora? Quem é que eu devo confiar? A quem eu devo recorrer? Entendem? Então, mas vamos fazer de conta que essa é uma família lá, que tá pai e mãe, vive brigando, mas é uma família comum, comum, né? Vamos colocar assim. E você cresce. Quando você fica mocinho, de duas uma. Você não vai gostar muito de trabalhar, porque você fala assim, mas eu não tenho que trabalhar, mulher não pode trabalhar, né? Eu tenho que ficar dentro de casa. E aí você vai ter uma dificuldade absurda para conseguir emprego, porque o teu inconsciente, toda vez que você procura um emprego, ele fala assim, mas você não pode. Lembra lá atrás? Você não pode. Entende? E aí você começa, mesmo assim, você começa a tentar. E tenta um emprego, aí é rejeitada, tenta outra rejeitada, tenta outra rejeitada, tenta outra rejeitada, e você começa a se sentir uma ameba. Fala assim, nossa, eu não presto para nada mesmo. Eu não presto para nada, eu não consigo arrumar um emprego, nem um emprego decente, nenhum emprego parece que é bom para mim o suficiente. Nada para mim me satisfaz, ninguém me aceita para trabalhar. Se você vai entrando numa depressão, numa rejeição, você enxerga tudo aquilo como uma grande rejeição de todos contra você. E aí você fala assim: eu não presto, eu não devo ser boa mesmo. E aí você acredita nisso. Aí você entra no processo de depressão. Ou aquilo acontece, mas você lida com aquilo de uma maneira mais leve, mas os relacionamentos você não consegue fixar em nada. Você começa o relacionamento, a hora que o cara quer chegar mais junto de você, com um namoro, você cai fora. Ou você só se relaciona com um homem casado, um homem que tem compromisso, porque esse daí não vai me exigir casamento, não vai querer nada comigo. Então, aí, inconscientemente, é assim que funciona. E aí você vai entrando naquilo, só que internamente você não quer isso, você quer um relacionamento de verdade, você quer casar, quer ter filhos, quer ser amada. Mas o seu inconsciente fala para você assim: homem não presta, não case. Aproveita a vida, tá? Sai com quem você quiser, quantos homens você quiser, mas não case. Não case. Lembra da mamãe? É exatamente isso. E aí você vai entrando num momento onde você vai falando assim: eu não devo prestar, eu não sou uma boa mulher, eu só sou boa para a cama, eu só sou boa para momentos, eu não sou boa para ter uma vida com alguém, porque todo mundo me rejeita para isso. E não é o outro que rejeita você, é você que tem uma energia que rejeita que qualquer homem que queira aquilo que você acha que você quer conscientemente, mas o seu inconscientemente não quer, o seu inconsciente não quer. E você ele rejeita, ele faz você rejeitar, tomar as atitudes todas para rejeitar aquele homem. Então você nunca acessa aquele homem. Você só acessa os caras que não querem nada. Entende? Isso tudo é o ego. É esse ego que esse nome de Deus trabalha. Não é aquele ego primitivo, que esse é bom. É esse ego que te aprisiona. Só que você vai ter que olhar, tá?
Você vai ter que ver, assumir a responsabilidade. E na Cabala é muito, muito interessante isso. Porque a gente fala assim: quem sente o que você sente? É você ou é o outro? Quem sente raiva da mãe? É você ou é a sua mãe que sente raiva dela mesma? E aí passa para você. É você. Você que sente raiva da sua mãe porque ela falou alguma coisa que te fez mal. É você que sente raiva do seu chefe porque ele falou algo que te magoou. É você que sente raiva do seu marido porque ele te traiu ou por qualquer outra coisa. Não estou julgando valores aqui. Só estou trazendo para que você entenda que quem sente é você, as suas emoções. E se é você que é responsável por cuidar delas. Assume a responsabilidade daquilo que você sente. E na hora que você assume, você começa a ter contato com a verdade daqueles sentimentos. E aí sim, nesse momento, você consegue fazer com que esse ego seja observado e, sendo observado, olhar com ele, para ele, com profundidade e entender que não é porque você entendeu errado tal coisa, não é porque você veio repetindo o padrão da família, da mãe, da avó, sei lá de quem, porque às vezes acontece isso também, que você vai se sacrificar, vai continuar vivenciando aquela situação. É a sua vida que está em jogo. É a sua tristeza, é o seu estado de depressão que você quer mudar. Então você tem que tomar a atitude de querer a mudança. Agora, querer a mudança pode trazer outra coisa. Olha como é complexo a coisa, gente. Pode trazer outra coisa, que é: será que você quer sair dessa depressão? Porque existem ganhos secundários na depressão. Vou dar um exemplo. É, vou dar um exemplo bem bobinho. Você é casado. E aí você não consegue lidar bem com dinheiro. Certo? Ou seja, você tem alguma memória, alguma situação da infância ali que falou que o dinheiro não prestava, o dinheiro não presta, né? Ah, dinheiro é uma droga, dinheiro não é bom, dinheiro não traz felicidade. Essas coisas assim que a gente ouve quando a gente é criança. E aí você fala assim, no seu inconsciente: dinheiro não traz felicidade. Aí você começa a ganhar dinheiro, você fala assim: opa, eu tenho que rejeitar isso. Porque se eu não rejeitar, ele não vai me trazer felicidade. Eu tenho que rejeitar para poder ter felicidade. Só que isso, novamente, é uma maneira errada que o seu inconsciente gravou naquele momento de entender que aquela frase foi de uma outra pessoa que falou aquilo porque estava num outro momento dela e que aquilo só foi uma metáfora, não é uma verdade, é uma metáfora. E aí você entendeu isso. Nossa, bacana, entendi. Agora eu entendi. Então tá, beleza. Agora eu entendi que dinheiro pode sim trazer, sim, prazer, pode trazer harmonia para o meu lar, pode trazer felicidade no sentido de realização de coisas, né? Então, putz, adorei essa carta, entendi. Aí você começa a entender isso, começa a ganhar dinheiro. Só que toda vez que você estava sem dinheiro, que você pedia para o teu marido pagar suas contas, você tinha a atenção dele. Por quê? Porque normalmente, dentro dessa relação, você e seu marido, ele tinha a vida dele e você tinha a sua vida. Quando você se sentia, quando você estava sem dinheiro, que você se falava para ele: nossa, eu estou triste, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Aí você sentia que ele se aproximava de você. E aí, nessa aproximação, você linkou que se eu parar de ter o problema da falta do dinheiro, eu vou parar de ter a atenção desse homem. Aí você arrumou outra barreira. Isso chama-se ganho secundário. Então, o fato de eu não ter dinheiro também me prende a receber a atenção do meu marido. E aí, você está disposta a abrir mão dessa atenção? Porque também essa atenção é enganatória. Porque não é que ele te dá atenção, é que ele também, dentro das crenças dele, provavelmente,
ele tem aquilo de sentir o homem quando ele te dá algum recurso. Quando você se mostra frágil, porque talvez ele só te enxergue essa fragilidade em você como mulher nesse momento. E aí ele corresponde exatamente porque ele gosta de ser assim. Então você pode ter o mesmo ganho, entendendo que você pode ser, sim, frágil, mas não só por causa do dinheiro, ser frágil por ser mulher. E aí você vai ter que trabalhar o seu feminino para trocar a falta do dinheiro associada a essa atenção, e sim ao fato de você ser mulher e querer assumir esse papel feminino e entender que o papel do homem é te trazer também, é você receber também dele outras coisas, não só dinheiro, carinho, atenção, responsabilidade, deixar com que ele assuma algumas responsabilidades. E aí é todo um trabalho. Eu estou querendo mostrar tudo isso para mostrar como não é fácil. E por isso que não é fácil sair da depressão. Por isso que é tão complicado. E por isso que eu recomendo que vocês têm que fazer terapia. Esse nome de Deus vai ajudar muito. Mas se vocês não fizerem uma terapia junto com esse nome de Deus, trabalhando esses aspectos, vocês vão se enfraquecer, porque esse nome de Deus, vocês vão ter que ficar repetindo ele muitas vezes, e aí você vai ver que o negócio, de repente, não está do jeito que você gostaria, e aí você vai desistir, achando que o problema está nele, e não está, está em você. E não olhar essas questões. Então, procure terapia. Vocês têm várias opções por aí. Constelação familiar, para olhar as repetições de padrões, olhar esse lado feminino seu, se você for mulher e for o problema for relacionado a isso, tá? Ou qualquer outra coisa, repetição de padrões, olhar o lado feminino, olhar o lado masculino, o lado feminino que é a criação, a criatividade, o lado masculino que é a ação, colocar na prática, colocar as coisas em ordem, colocar você dentro da ordem da família, como esposa, não como mãe, colocar você como homem, como marido e não como pai, colocar você filho como filho e não como marido da sua mãe, ou esposo da sua mãe, ou o filho mais velho, que às vezes você não é. Tem muita coisa. A constelação pode ajudar isso. A hipnose pode ir lá naquele momento onde aquela primeira emoção ela foi implantada no seu inconsciente, ir lá e reconfigurar tudo. E naquele momento que foi a primeira, ela limpa todas as memórias posteriores a isso e te tira essa situação, tá? Você pode fazer um coaching, que aí você vai olhando etapa por etapa e vai vivenciando isso devagar, que aí não é uma coisa mais punk como a hipnose, que ela é punk, né? Ela vai lá no negócio e faz acontecer. Você pode fazer várias coisas, barra de axis, tem muitas coisas que você pode fazer. Eu estou dando algumas, né? Você pode fazer, eu tenho um método específico que eu uso todas as técnicas, né? Que aí você tem que olhar lá no meu Instagram, que fala bastante sobre isso. Eu acho que também tem um vídeo falando sobre a técnica que eu utilizo, que é MRC, Método Renascendo das Cinzas, que eu utilizo todas as coisas que eu conheço para fazer com que essa depressão ela seja trabalhada e assim você consiga ter uma vida melhor, liberta de tudo isso. Mas tudo isso eu estou falando para você porque só o nome de Deus, esse nome de Deus, ele vai te ajudar muito. Mas 100% te tirar disso, se você não for uma pessoa muito disciplinada, mas muito disciplinada, para o tempo todo ficar repetindo esse nome de Deus, porque é muito difícil você tirar do inconsciente se você não se observar o tempo todo na repetição das coisas que você está fazendo, para que nesses momentos você utilize essa técnica. Então, utilize ela para os momentos de crise, mas continue fazendo terapia. Seja psicólogo, seja psiquiatra, não recomendo que pare medicamento nenhum, nenhum, mas eu recomendo que vocês façam terapia, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma das terapias que eu comentei, ou gostariam de ter alguma avaliação, aí vocês podem me procurar, tá bom? Ou procurar alguém que vocês confiam, também não tem problema nenhum. Agora, vamos utilizar esse nome de Deus para, nessas crises, né, a gente ter essa força maravilhosa desse nome,
para te tirar dela, te dar clareza, né? E vamos entender quais são as letras que estão ligadas a ela, que é Re, Kuf e Men. Men é a letra da emoção, né? Re, mais uma vez, né? Re é a ligação nossa com o Criador. Tudo tem que ter ligação com o Criador, né? Re é essa ligação com o Criador, tá? Então, é exatamente, olha, eu estou aqui, venha, eu estou aqui, eu estou aqui. É o Criador o tempo todo se manifestando através dessa letra, tá? O CUF, o que que é exatamente o CUF? O CUF, ele vem trazer exatamente esse entendimento de fazer as pazes com essas mudanças, de encarar que você tem que mudar. Porque, como eu falei, lembra? Tem o ego. Você tem que entender onde é que estão essas prisões. Você tem que olhar esse ego que te aprisiona. Você tem que olhar esses ganhos secundários que você tem, porque senão você vai ficar voltando para esse ego o tempo todo. Você limpa ele, aí com um ganho secundário que você vai alimentando, você traz ele de volta. Então, tudo isso é entender essa letra, que é o CUF, ela vem para fazer com que você entenda que a mudança é necessária, para fazer com que você entenda que você precisa encontrar a plenitude nessa perda, que não é uma perda, é um novo início, é um recomeço de um outro lugar, de um outro nível, entendeu? É a entender que a vida, que pode ser muito melhor do que tudo isso, é entender que você está deixando algo, né, está fazendo essa mudança, porque existe algo muito maior preparado para você, existe algo muito melhor destinado a você. É entender a completude disso, que isso te fez chegar hoje na depressão, mas que no momento que você decidir sair disso, você vai sair com uma fortaleza gigante, você vai sair com ensinamentos profundos e vai poder dar exemplos, vai poder fortalecer a si mesma nas próximas etapas que você vai enfrentar e ser exemplo para muita gente. Ser exemplo para a sua família, para os seus filhos, para você mesmo, e olhar as próximas dificuldades que vai acontecer na sua vida e falar assim: eu consigo, porque se eu conseguir sair daquilo, eu consigo também de novo. Entendeu? É reconhecer isso. O CUF ele dá essa força e entender essa santidade e entender que tudo é uma grande oportunidade. Isso é coisa da cabala. Oportunidade de pular um degrau no seu processo evolutivo, de andar para frente nesse processo evolutivo. E aí ir para outro nível. Entrar em outro nível, tá? O quanto você está disposto a fazer isso na sua vida? Entendeu? O quanto? O quanto você quer efetivamente fazer isso na sua vida. E a outra letra. Vamos ver a outra letra, que agora apagou o meu celular. Amém. Ah, amém. Amém é das emoções. Então, o que que ele está dizendo assim? Vamos olhar essas emoções, vamos trazer elas e perceber quanta oportunidade que você tem através do Criador, de trazer a luz do Criador para essa situação, olhar para isso e falar, nossa, que oportunidade que eu tenho de curar essa dor. E olhar para ela e falar, quanto eu posso aprender com essa dor. Olha que lindo que é esse nome de Deus, gente. Esse nome de Deus é perfeito. E aí você tem o Salmo 87, tá? O Salmo 87 também você pode estudar esse Salmo 87, ler esse Salmo 87. E é isso. Agora, como é que a gente vai fazer a nossa meditação? Mais uma vez, você tem algumas maneiras de acessar a energia dessas letras. Uma delas é escrevendo elas. Então, você pode pegar, ó, pega aqui no seu celular o aplicativo dos 72 Nomes de Deus, ó, 72 Nomes de Deus. Pega esse nome de Deus aqui e desenha. Desenha até enjoar. O Re, o Kuf, e desenha o Men. Mas desenha do jeito que está aqui, ó. Tá vendo? Com as anteninhas e tudo. Que essa anteninha é o nome real que realmente conecta com o Criador. Ok? Outra maneira é falando. Re, Ka, Me. Ó. Recome. Recome.
Ó, recome, recome, recome. Até bom que eu escutei, porque eu ia falar errado. Recome, recome. Então, se a gente vai repetir isso no nosso processo na nossa meditação. Outra maneira que você tem é visualizar essa letra num fogo flamejante. Cada uma das letras a gente vai trazer na meditação esse fogo flamejante. Ok? Então, é isso. Vamos então à meditação? Coloquem uma kavaná, ou seja, coloquem uma intenção. Eu quero curar minha depressão. Eu quero sair dessa prisão da depressão. No momento, então, que a gente vai começar o processo da meditação, vocês vão trazer essa consciência de que vocês querem sair, se libertar dessa depressão, e vocês querem olhar isso como uma grande oportunidade de dar um salto na evolução de vocês e entender definitivamente que você pode, sim, viver plenamente, utilizar todos esse sofrimento como meio de aprendizado para sair dessa situação e ir para um outro nível de evolução, um outro degrauzinho, né? Como chama. Vamos lá? Então, vamos lá. Procura um lugar bem confortável, uma cadeira, tira as costas da cadeira. Se você estiver deitado na cama, senta, fecha seus olhos, coloca as mãos apoiadas nas pernas. E agora nós vamos fazer 5 respirações abdominais, ok? Vamos puxar pelo nariz. E nesse momento vamos estufar a barriga, segura um pouco e solta, trazendo o abdômen para dentro. Puxa o ar, segura e solta. Lembre-se da sua kavaná, da sua intenção. Quero me livrar da depressão. Quiser trazer as emoções, deixe elas se apresentarem com o nome que elas quiserem. Raiva, medo, angústia. E cada vez que você traz a luz do Criador, que é o Rei. E ao soltar, você solta essa raiva, esse medo, essa angústia que te prende, que te faz entrar nesse processo. Agora vamos trazer a primeira letra, Rei. E você vai visualizar ela num fogo flamejante. Mais uma vez, se você não tem o conhecimento das letras, deixa teu celular ligado nas letras. E aí você abre os teus olhos, observa a letra R, que é a primeira letra. Fecha os olhos e traz na memória ela flamejante, envolvida num fogo branco, fortíssimo. E deixa ela se manifestar. Deixa ela reagir, senão deixa ela ficar parada, como ela quiser. Simplesmente visualize ela nesse fogo. Se ela quiser andar pelo seu corpo, deixe. Se ela quiser passear, deixe. Deixe. Vamos à segunda letra, que é o Kuf. Vamos olhar para ela, para quem ainda não lembra. Eu conheço, mas eu estou fazendo para que vocês saibam. Eu olho para a letra, fecho meus olhos, visualizo essa mesma letra nesse fogo flamejante, branco fortíssimo. E aí essa letra vai ficando aqui na minha mente, na minha memória, e eu vou deixando que ela se manifeste. Kuf se manifeste. Traga-se o seu entendimento para a minha consciência. E aí eu deixo que ela se manifeste aonde ela quiser, no meu corpo, só na minha mente, onde for. E agora eu vou visualizar a terceira letra, formando assim o nome de Deus. Abro meu olho, se eu tiver dificuldade, fecho meus olhos porque eu já vi a terceira letra, amém. E eu visualizo essa letra envolvida num fogo flamejante, fortíssimo, magnífico. E agora eu formei esse nome. Re, Kuf, Men. Re, Kuf, Men.
Recume. E agora essas 3 letras estão na minha frente, nesse fogo flamejante. E eu vou visualizando essas letras e vou vivendo dentro de mim, permitindo que essa letra se manifeste. E agora você pode falar essa letra em voz alta. Recume, 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 recume. E vai se lembrando das suas emoções e continua. Recume, 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 recume. E você vai repetindo isso. Para você continuar repetindo, se assim for da sua vontade, dê um pause no vídeo, repita até o momento em que você sentir que o teu coração diz que tá bom. Permita que o teu coração se manifeste e que ele dite a quantidade de repetições que você tem que fazer. Coloque a sua intenção novamente, a cavanar novamente. E repete, recume, recume. Quando você terminar, você simplesmente vai repetir o seguinte: Pai Criador, agradeço pela oportunidade de ter acesso a essa energia magnífica desse nome sagrado. E eu peço, Pai, para que esse nome, se assim for da sua vontade, possa alcançar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu. E que se tiverem com seus corações abertos, que possam receber. Que assim seja. Amém, amém, amém e amém. Respire profundamente pelo nariz. Solte pela boca e vai voltando para cá. O estado de presença. Repitam isso todos os dias, todas as vezes que se sentirem angustiados. Repitam várias vezes por dia, se for o caso. Repitam. Aproveitem desse nome para ajudar vocês nesse momento das crises da depressão. Mais uma vez, repito eu, façam algo por vocês mesmos. Tomem a decisão, não esperem chegar ao estado limite. Entendam que vocês têm muito mais a ganhar se livrando disso do que a perder. E eu sei disso, porque eu já passei por isso. Então fiquem em paz e até a próxima.